Bem-vindas ao primeiro episódio do Conquista Delas. O seu novo hub de estratégia, negócios e crescimento real. Dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas será que você está convivendo com as pessoas certas e sentando nas mesas certas? Hoje nós vamos falar sobre o que acelerou os nossos negócios. O poder de estar na mesa certa. Eu sou a Dani Meirelles, eu sou estrategista de marcas e eu construo marcas para que quando você sente na mesa, as pessoas já saibam quem você é. Eu falo de estratégia, posicionamento, marketing no geral e negócios. Eu sou a Tatiane Gonçalves, eu sou engenheira de produção, planejamento e projetos nucleares. Eu atuo como estrategista de negócios e planejamento não só de negócios, mas pessoais também. Porque eu acredito que para se manter um negócio forte, as pessoas elas precisam estar bem estruturadas para manter. Então eu trabalho no alicerce, na base, com o crescimento desde o início até o topo. E por que nós unimos o marketing e a estratégia, Tati? Porque nós vimos muitas mulheres patinando nos negócios, né, Dani? Às vezes, mulheres que se apresentam bem, que têm uma boa imagem, mas não têm um negócio estruturado. Algumas têm um negócio estruturado, mas não têm posicionamento. Então, por isso que nós unimos aí as duas pontas. E para esse primeiro episódio não poderia ser diferente. Nós resolvemos falar sobre networking. Sem o networking é muito difícil que um negócio expanda. Eu sempre falo que você não pode depender somente das redes sociais. Você tem que ter ativo essa rede de network, né, Tati? Isso. E muitas pessoas pensam que o network ela é ali aquela coisa de bajulação ou que tem que ter lábia. Não, o network é um método e se você souber aplicar, você alavanca demais os seus negócios. Você que lida com tantos negócios, Tati, com tantas mulheres, aonde você entende que está o erro dessas mulheres ao fazer network? Bom, eu acredito que um dos erros que é mais visível, assim, é a pessoa querer ganhar algo antes de servir. Então, é o imediatismo. A pessoa ela já chega ali, já aborda, entrega um cartão, ela fala muito de si mesmo, mas ela não está disposta a ouvir e ela sai frustrada, porque isso fecha uma das portas mais importantes, que é a abertura que você teria para conversar com uma outra pessoa. Eu vejo que existe uma diferença, né, entre ser interessante e ser interesseira. E eu falo muito isso, está muito ligado às redes sociais e network. Eu falo muito nas redes sociais quando você não engaja, quando você tenta fazer do seu perfil um folheto, né? Você quer só vender, falar de si mesma, vender o tempo todo. Você fica chata, não é interessante. Então, quando você dá algo a alguém, quando você soluciona um problema de alguém, você consegue ser interessante. Eu digo que quando você ativa um gatilho da reciprocidade. Quando você convida, Tati, alguém te convida para o aniversário do filho dela. Consequentemente, quando você vai fazer o aniversário do seu filho, você acaba convidando aquela pessoa também, o filho daquela pessoa também. Esse é o gatilho da reciprocidade. Quando você dá algo a alguém, quando você serve a alguém, por exemplo, quando você está nas redes sociais, quando você entrega conteúdo de valor, quando você não quer só fazer venda, quando você mostra o seu estilo de vida, quando você entrega, quando você serve, você se torna interessante. Assim também é no network. Quando você escuta, quando você está numa mesa de negócios, que você escuta a outra pessoa, quando você vem com uma proposta para o negócio da pessoa, quando você entende as dores, você se torna interessante e não interesseira. Você não está ali só para falar de você. Tati, agora a gente entendeu um dos primeiros erros ali das pessoas, quando elas só falam delas. Qual seria uma chave para a pessoa sentar numa mesa de alto ticket se ela não tem dinheiro? Existem somente duas portas, né? Ou você tem dinheiro para pagar ou você vai servir. Existem mesas que elas são extremamente estratégicas, de alto nível e que você não acessa se você não pagar. Mas se você servir, você consegue se posicionar de uma forma
tão excepcional quanto pagando, e eu acredito que ainda você gera um pouquinho mais, porque quando você serve, você gera essa reciprocidade nas pessoas, as pessoas entendem que você é uma pessoa que tem uma alta confiabilidade, então no momento em que elas precisarem de você ou precisarem indicar, elas não vão temer, elas não vão ter restrições. Por quê? Porque você entregou aquilo que quase ninguém hoje em dia quer entregar, né? Você serviu. E hoje em dia as pessoas elas se tornam muito interesseiras no sentido de eu sirvo pensando no que eu vou ganhar em troca. E no network isso não funciona. Até porque, né, mesmo, Dani, tem um faro de tubarão aí que as pessoas chamam no mundo do marketing, que as pessoas conseguem sentir o faro das pessoas interesseiras. E isso gera, assim, uma distração muito grande no foco que é o network. Isso acaba desfocando, distorcendo o verdadeiro sentido. Então, para que você seja acolhida numa mesa de alto nível, se você não tem dinheiro para pagar, sirva e faça sempre com excelência. Foi o que a Dani falou agora. Quando você está entregando conteúdo no Instagram, quando você está mostrando ali o seu estilo de vida, você faça sabendo que você está impactando outras vidas. Então, no network não é diferente. Quando você fizer, quando você servir, sirva entendendo que aquilo ali está agregando valor na vida de outra pessoa. Consequentemente, o seu retorno virá. Às vezes não vai ser diretamente naquela mesa que você estava, mas a partir daquela mesa que você esteve, alguém vai indicar o seu trabalho e você vai, de uma certa forma, restituir aquilo que você acabou oferecendo. Essa parceria aqui surgiu de um networking e no meu negócio geral, assim, Tati, eu faço muito networking. Eu faço network com pessoas, com estrategista de negócios, porque quando você vai estruturar um estrategista vai falar para a pessoa, olha, você precisa ter um marketing efetivo. E aí eu entro, a pessoa fala, tem a Dani, já trabalho com ela. Eu faço parceria, faço network com fotógrafos, por exemplo. Às vezes você vai lá, faz um ensaio fotográfico lindo e na hora de usar nas redes sociais não vai nem valorizar o trabalho do fotógrafo porque a pessoa não sabe usar. Então, eu faço também parceria, faço network. Hoje o meu negócio, ele é muito do networking. Hoje eu atendo mais de 20 contas, já atendi mais de 400 contas ao longo desses 5 anos aí, de quase 6 anos. E é muito de network. Mas eu falo assim, ó, para toda empreendedora que chega, para cuidar do Instagram, por exemplo. Eu falo, ó, não dependa só do Instagram, faça network, faça contatos, porque a sua rede amplia. Quando a gente fica só dependendo do Instagram, o Instagram é uma vitrine. Sim. As pessoas querem fazer botox com alguém, eu vou entrar no Instagram da pessoa, eu vou olhar tudo que ela faz, qual é o posicionamento dela, mas quando eu tenho indicações dessa pessoa, quando eu faço network, olha, eu fiz botox com a fulana de tal, as coisas mudam. Então eu sempre falo, faça network, amplie os seus negócios, saia fora da caixa. Então por isso que eu acho tão importante você saber fazer networking e você participar de grupos de networking. Você participou, né, Tati? A Tati voltou agora, ela morava na França e lá você participava de grupos de networking. Como que era lá esse grupo? Olha, na França, especificamente em Paris, né, onde eu morei a maior parte do tempo, dificilmente a gente conseguia essa abertura. Mas houve um tempo em que as pessoas estavam indo do Brasil, né, com essa mentalidade de network e acabou pegando. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. Então, eu sempre fui aquela que hoje eu tenho vários amigos que são conectados porque eu conectei. Então, o network, ele já vem, assim, de essência mesmo. Eu sempre gostei de fazer essa ligação, sempre gostei dessas conexões, sempre gostei de conversar e sempre mantive conexões. Inclusive, eu tenho amigas de infância até hoje. Eu sempre... mesmo estando longe, eu tento manter assim, uma comunicação com essas pessoas, porque eu acredito que o poder dessas conexões que a gente faz, ele é muito forte. Então, lá na França, quando ainda não existia isso, foi bem complicado, mas quando surgiu o movimento, eu acabei sendo embaixadora do clube delas, que é de Belo Horizonte, e eu levei essa embaixada para Paris. Então, foi quase que algo assim pioneiro na época do network, quando começou.
E foi interessante porque foi um movimento que deu muito certo. Hoje existem vários outros grupos, não com o mesmo perfil do Clube Delas, mas surgiram outros grupos de networking. Inclusive, mesmo no WhatsApp, eu tenho vários grupos de networking que foram surgindo e as pessoas foram me colocando. Então, eu acredito que foi algo assim que desbravou um pouquinho lá na Europa, porque não se falava tanto. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, porque me deu uma visão mais profissional do que aquilo que eu já fazia de forma espontânea. Sabe o que eu acho muito legal e que é importante as pessoas se atentarem? Quando você vai em grupos de network, você vai num jantar de negócios. Você sai de lá cheia de cartões. Se você não coloca em prática pegar aqueles cartões, seguir as pessoas nas redes sociais, mandar mensagem: oi, fulana de tal, eu sou a fulana que estava ontem no jantar de negócios, gostei muito do seu trabalho, é importante que eu quero conhecer mais, vamos manter contato, tá ali presente nas redes sociais das pessoas que você teve ali contato. Se você for lá pegar cartões, colocar dentro da bolsa e morrer e falar: não, para mim não serviu, o network realmente não serve para nada. Agora, quando você faz esse contato, quando você estimula que a outra pessoa também te siga, e aí ela vai lembrar: nossa, eu sigo uma pessoa, você precisa de marketing? Aquela pessoa trabalha com isso, olha, conheci ela num grupo de negócios. Então, é ativo, é um network ativo, não é só pegar cartão e colocar dentro da bolsa, porque isso não funciona. É uma via de mão dupla, né, na verdade. Às vezes, quando a gente não tem a mentalidade network, você pensa assim: hoje meu tempo é tão precioso, eu não vou falar com a fulana. Mas você não está falando com a fulana uma coisa aleatória, né? Às vezes você está ali trocando 5 minutos, desejou um bom dia, buscou saber um pouco mais, né? Por exemplo, como você falou: estive num jantar de network, às vezes você não conseguiu se aproximar da pessoa. Naquele jantar você fala: oi, tudo bem? A gente não teve a oportunidade de estar conectados assim neste evento. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. E existe um ponto que é muito importante, que é a escuta, Dani. As pessoas hoje em dia, elas querem falar. E não querem escutar. E não querem ouvir. Então, assim, no network, quando você chega dessa forma, com a escuta ativa, você ouve primeiro antes de falar, e você entende que é uma via de mão dupla, esse contato dificilmente ele vai se deixar abalar, entendeu? A tendência é que ele se estabeleça para uma conexão forte, para chegar neste ponto que você disse, que eu sou capaz de me lembrar da Dani em alguma conversa de alguma mesa que a Dani não está. Sim. Então eu preciso ter essa escuta ativa, eu preciso saber, né, o que a Dani faz, eu preciso estar inteirada para eu conseguir fazer essa conexão da Dani com outras pessoas. E isso é muito gratificante, porque desta forma você já está praticando aquela parte que eu falei, que é a parte do servir. Eu sirvo de alguma forma, eu sirvo para a Dani quando a Dani não está presente. É como se a vitrine do Instagram passasse para mim. Então, quando nós estamos conectadas com pessoas de valor e que conhecem vou dizer que essa regra, assim, né, do networking, você está sentada, assim, em mesas que não precisa você estar, mas que o seu nome vai chegar. Quando eu conversei com a Tati, que o meu sonho, o meu desejo era de ter um grupo de network, e a gente chegou à conclusão de ter um podcast e um grupo de networking, era exatamente por isso. Eu senti uma dificuldade das pessoas fazerem network, uma dificuldade das mulheres saberem se apresentar nessas mesas de negócio. E eu senti a falta disso aqui. Não que aqui não tem grupos de network muito bom, mas eu tinha um sonho de ter um grupo diferente. E esse podcast vai servir muito para isso, para a gente tratar como um todo, assim, né? A gente vai trazer conteúdo sobre marketing, posicionamento, estratégias, negócios. E para que você tenha tudo isso, você tem que ter um CPF alinhado. Então, o que é um CPF alinhado, Tati? É estar com o espiritual, o corpo. O que é ter um CPF alinhado? Nas minhas mentorias eu trato muito isso, e a gente usa uma ferramenta que se chama a Roda da Vida, porque a partir dela eu consigo ver onde a pessoa ela está mais desequilibrada.
Porque se não tiver esse equilíbrio de todas as áreas da vida, né? Por exemplo, a profissional, às vezes eu estou muito bem profissionalmente, mas estou perdendo a minha família, não estou tendo tempo de qualidade com os meus filhos. Às vezes eu estou muito na igreja, mas o meu casamento não está bom. Então, essa desproporção, ela causa ali... talvez a pessoa não perceba, tá, Dani? Eu falo porque muitas pessoas elas não percebem que existe esse problema. E quando a gente vai para essa tratativa que é um pouco mais profunda, a pessoa consegue entender. Então, assim, um CPF alinhado, um CPF forte, que ele vai sustentar os negócios, é aquele que está equilibrado em todas as áreas da vida. Não quer dizer aquele que está lá na nota 10 em todas, mas se tiver 4, que seja 4 em todas. Sim. Se tiver mediano, que seja mediano em todas. Então, esse equilíbrio, ele precisa existir para que esse CPF ele esteja alinhado e para que essa pessoa consiga sustentar. Eu falo muito do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, que foi algo que me destravou demais para os negócios, porque às vezes tem pessoas que elas não perdoam. E aí ela não está prosperando. E às vezes ela prospera até um nível, mas ela não rompe quanto poderia. Às vezes não é falta de capacidade, não é falta de inteligência ou de sabedoria, é algo que está desalinhado. E quando a pessoa corrige aquele pequeno desvio, ela destrava nos negócios. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, esse alinhamento, ele é extremamente importante, é por isso que eu trabalho tanto essa parte do autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Tati, para quem está assistindo também. Recentemente, há 4 meses, eu emagreci 18 quilos. E isso mudou até com a forma como eu me comunico. Quando você não está bem com você mesma, quando você está, por exemplo, no meu caso, eu estava acima muito do peso, quando eu vou gravar um conteúdo, eu não me sentia à vontade para gravar o conteúdo. Hoje, quando eu vou gravar um vídeo, vai de primeira. Eu consigo gravar, eu consigo aparecer mais, eu estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu falo para as outras pessoas fazerem, que antes eu não conseguia porque eu não gostava da imagem que eu estava vendo. Ainda estou no processo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas foi uma área da minha vida que eu precisei cuidar, então por isso é tão importante. E aqui a gente vai trazer pessoas para falarem de saúde, pessoa para falar de autoestima, de imagem, de coloração pessoal. A gente quer abordar aqui no podcast todos esses temas, tanto do negócio como da vida pessoal, para que você, mulher, consiga prosperar e desenvolver o seu negócio. Então, não é só um podcast, para empreendedora que quer mudança, é uma para empreendedora que quer crescer, que quer avançar. E aí, eu queria que você contasse, Tati, quem está assistindo, nós vamos ter um grupo de WhatsApp? Sim, nós vamos ter um grupo de WhatsApp e nós vamos ter encontros. Vamos decidir ainda se mensais ou com uma frequência menor. São encontros de networking. A gente vai escolher ali qual vai ser a temática, mas são encontros para que as pessoas elas cheguem nessas mesas e às vezes aquela pessoa que está desanimada, que está desalinhada, que ela encontre nesse mesmo lugar a motivação que talvez ela ainda não tenha tido, um incentivo, né? Porque às vezes eu chego ali, eu tenho... por exemplo, eu sou uma cabeleireira, eu atendo em casa porque eu estou na minha zona de conforto. Mas quando eu me assento a uma mesa onde tem uma pessoa que ela tem ali um espaço, que ela já prosperou, eu, inconscientemente, vou querer me elevar para estar no nível daquela pessoa, porque eu entendo que se aquela pessoa acessou, eu também posso acessar. Mas eu ainda não acessei, por quê? Porque eu não estou na mesa certa. Então, o que a gente precisa fazer, às vezes, é só mudança de ambiente, mudança de novas amizades, novos lugares, e aí você começa a ter novas ideias. Então, o intuito do nosso projeto é realmente esse, é conectar pessoas que estejam dispostas a crescer e ajudar outras pessoas a crescerem, porque é uma via de mão dupla. Maravilhoso. E no próximo episódio já temos uma convidada confirmada, a doutora Bárbara. Ela é pediatra e alergologista. Nós vamos falar sobre empreender sendo médica, sendo mãe, como é que funciona tudo isso. Então não perca o próximo episódio. Eu tô muito feliz, Tati, de participar desse projeto, nós duas juntas. Eu tenho certeza que Deus tem muito nesse projeto para entregar e para a vida das pessoas, para que a gente possa fazer com que outras mulheres prosperem e que façam relações, tenham relações comerciais. Então, eu estou muito feliz com esse projeto, está andando. É um prazer estar aqui com você.
Eu também estou muito feliz, Dani, igual quando você disse, né, que era um sonho seu ter o grupo de network. Eu lembro que quando começou esse movimento em Paris, o meu sonho era ter um podcast. E aí eu convidei uma pessoa para entrar nesse projeto comigo e ela falou assim, faz e me convida. E aquilo ali me desmotivou, né? É claro que não foi só aquilo, porque quando a gente está fora, a gente são muitas situações, é muita dificuldade que não é igual aqui, a gente tem acesso a várias coisas, a gente tem acesso a pessoas, e lá isso era meio restrito. Então, começar um podcast do zero, sozinha, eu não entendi que fosse o ideal, então acabei abandonando esse plano. Então, quando eu cheguei, que a Dani falou, gente, network, eu falei, cara, eu adoro network. A Dani falou podcast, foi tipo pão com manteiga, juntou tudo num pacote só, e eu também estou bem feliz. E o que eu posso deixar, assim, gente, para vocês que vão ser convidadas, né, a partir de agora, para este movimento de network, mude a sua mentalidade. Não pense, quando você receber um convite, o que eu estou indo buscar lá, o que eu estou indo fazer lá. Mas pensa no que você pode agregar. O que eu posso agregar na vida dessas pessoas? Porque assim como você está num nível de vida hoje, tem pessoas que estão acima e tem pessoas que ainda não chegaram no nível que você está. Mas que se conectarem com você, essas pessoas vão alavancar os negócios, vão evoluir como pessoa. Então, na mentalidade do network, para você que vai ser convidada, que nós vamos fazer muitos convites, não perca a oportunidade de virar a chave dessas perguntas. Quando você receber esse convite, pense, o que eu posso agregar? Como eu posso contribuir para que este encontro seja inesquecível para mim e para as outras pessoas? Então, fica essa dica aí para vocês. Eu queria agradecer ao estúdio do Maurício Aquino, que é esse lugar maravilhoso que a gente está fazendo no podcast aqui em Vitória da Conquista. Se você tem interesse em gravar um podcast, se você tem esse sonho também de ter um podcast, entre em contato, eu vou deixar o telefone aqui embaixo também. Muito obrigado por acreditar nesse projeto, de ser o primeiro apoiador desse projeto. Queria muito agradecer. Muito obrigada a você que ficou aqui assistindo até agora. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Maurício Aquino, que também é fruto de um network. Sim. E que nós possamos estar juntos aí. Pessoal, aguardo vocês nos próximos episódios.